Imagine descobrir que dentro de você existe um médico perfeito, um curandeiro ancestral que conhece cada célula do seu corpo melhor do que qualquer especialista moderno. Imagine que esse médico trabalha gratuitamente, sem efeitos colaterais, e possui o poder de reverter doenças que a medicina convencional considera incuráveis. Agora, imagine que esse segredo foi deliberadamente escondido de você durante décadas, enterrado sob montanhas de desinformação e interesses econômicos bilionários. Esse médico existe. Ele está dormindo dentro de você neste exato momento, esperando ser despertado. Seu nome científico é autofagia, mas os antigos já conheciam seu poder há milênios. Eles o chamavam de jejum. Mas por que algo tão natural, tão poderoso e tão acessível permaneceu nas sombras? Porque, em uma era de avanços médicos extraordinários, um dos métodos de cura mais eficazes da humanidade foi sistematicamente suprimido. A resposta vai chocar você, porque um corpo que se cura sozinho não gera lucro. Há 2.400 anos, um homem ousou desafiar o establishment médico de sua época. Hipócrates, que hoje conhecemos como o pai da medicina, fez uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o potencial de autocura do corpo humano. Mas essa descoberta era perigosa demais para ser revelada publicamente. Ela ameaçava toda a estrutura de poder da medicina antiga, assim como ameaça hoje os trilhões de dólares da indústria farmacêutica moderna. O que Hipócrates descobriu foi simples e revolucionário. Quando privamos temporariamente o corpo de alimento, despertamos um mecanismo de regeneração celular tão poderoso que pode curar condições que resistem a qualquer tratamento convencional. Ele viu epilépticos se curarem, febres desaparecerem, infecções se dissolverem e mentes turvadas recuperarem uma clareza cristalina. Tudo através de um método que não custava absolutamente nada. Mas Hipócrates não estava sozinho nessa descoberta. Nos templos do Antigo Egito, os faraós praticavam rituais de purificação através do jejum que lhes garantiam não apenas saúde física, mas uma conexão espiritual profunda com as forças cósmicas. Na Índia ancestral, os mestres ayurvédicos desenvolveram protocolos precisos para acender o fogo digestivo interno, o Agni, capaz de queimar toxinas e restaurar a vitalidade perdida. Na China milenar, os sábios taoístas descobriram o Bigu, um estado de nutrição direta através da energia cósmica que dispensava completamente o alimento físico. Cada uma dessas tradições descobriu, independentemente, o mesmo segredo fundamental. O corpo humano possui um mecanismo interno de regeneração e purificação que só é ativado quando paramos de alimentá-lo constantemente. Eles entenderam que comer continuamente mantém esse sistema adormecido, mas que períodos estratégicos de abstinência despertam um poder curador extraordinário. Durante séculos, esse conhecimento foi preservado em textos sagrados, transmitido secretamente de mestre para discípulo, guardado como um tesouro pelos iniciados. Mas à medida que a medicina se tornava uma indústria e a doença se transformava em commodity, esse saber ancestral foi sendo sistematicamente desacreditado, ridicularizado e finalmente esquecido. Até hoje. Porque agora, no século XXI, a ciência moderna finalmente conseguiu explicar o que os antigos sabiam intuitivamente. Descobrimos que o jejum ativa um processo chamado autofagia, literalmente, autodevoração, onde as células começam a consumir e reciclar componentes danificados, eliminando toxinas acumuladas e regenerando-se completamente. Descobrimos que períodos de restrição alimentar estimulam a neurogênese, o nascimento de novos neurônios no cérebro. Descobrimos que o jejum redefine nosso perfil hormonal, restaura a sensibilidade à insulina, queima gordura visceral e até mesmo reverte o envelhecimento celular.
A ironia é devastadora. Enquanto gastamos fortunas em tratamentos complexos, a cura mais poderosa sempre esteve ao nosso alcance, custando exatamente R$ 0. Mas essa descoberta moderna não deveria nos surpreender. Ela apenas confirma cientificamente o que Hipócrates, os faraós egípcios, os mestres ayurvédicos e os sábios taoístas já sabiam há milênios. Publicado por Coleção Oculta. Notamos que mais de 85% das pessoas que visitam nosso canal não são inscritas. Você pode apoiar este projeto clicando no botão de inscrição e curtindo o vídeo. Agora, você está prestes a descobrir esses segredos milenares. Você aprenderá como despertar seu médico interno, como ativar seus mecanismos naturais de cura e como transformar seu corpo em uma máquina de regeneração e vitalidade. Mas prepare-se. Esse conhecimento vai mudar para sempre sua relação com a comida, com a saúde e com seu próprio corpo. Capítulo 1. A conspiração do silêncio. Por que esconderam isso de você? A verdade mais chocante sobre o jejum não é seu poder de cura. É o fato de que esse poder foi deliberadamente escondido de você. Para entender a magnitude dessa conspiração, precisamos voltar ao momento exato em que a medicina deixou de ser uma arte de cura para se tornar uma máquina de lucro. Em 1910, um relatório aparentemente inocente mudou para sempre o destino da medicina mundial. O relatório Flexner, financiado secretamente por magnatas da indústria petrolífera como John D. Rockefeller, estabeleceu as bases da medicina moderna ao desqualificar qualquer tratamento que não envolvesse drogas sintéticas ou procedimentos invasivos. De uma penada, milênios de conhecimento sobre cura natural foram declarados não científicos e banidos das escolas médicas. Mas por que Rockefeller se interessaria pela medicina? A resposta é simples e perturbadora. Ele havia descoberto como transformar derivados do petróleo em medicamentos sintéticos. Para que esse negócio florescesse, era necessário eliminar qualquer alternativa natural que pudesse competir com suas drogas patenteadas. O jejum, sendo natural, gratuito e extraordinariamente eficaz, representava a maior ameaça imaginável a esse novo modelo de negócio. A estratégia foi genial e cruel. Primeiro, ridicularizaram as práticas antigas como superstição primitiva. Depois, criaram uma narrativa de que apenas intervenções complexas e caras poderiam tratar doenças modernas. Finalmente, estabeleceram um sistema educacional médico que simplesmente ignorava qualquer método que não gerasse receita recorrente. O resultado? Gerações inteiras de médicos foram formadas acreditando genuinamente que o corpo humano é fundamentalmente defeituoso e incapaz de se curar sozinho. Eles aprenderam a ver sintomas como inimigos a serem suprimidos com drogas, não como sinais de que o corpo está tentando se equilibrar. Aprenderam que a intervenção externa é sempre superior à sabedoria interna do organismo. Mas alguns médicos começaram a questionar esse paradigma. Dr. Otto Buchinger, médico alemão do início do século XX, estava sofrendo de artrite reumatoide severa quando decidiu experimentar um jejum prolongado como último recurso. Não apenas sua artrite desapareceu completamente, como ele emergiu do jejum com energia e clareza mental que não sentia há anos. Buchinger ficou tão impressionado que dedicou o resto da vida a estudar e aplicar jejum terapêutico, tratando milhares de pacientes com resultados extraordinários. Dr. Buchinger documentou meticulosamente casos de cura de diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, problemas digestivos crônicos e até mesmo condições neurológicas através do jejum. Seus registros mostravam taxas de melhora que superavam qualquer tratamento farmacológico disponível na época. Mas quando tentou publicar seus achados, encontrou resistência feroz da comunidade médica establishment. A mesma coisa aconteceu com o Dr. Yuri Nikolaev na União Soviética, que nos anos 1960 desenvolveu protocolos de jejum para tratar esquizofrenia e outras condições psiquiátricas com sucesso impressionante. Seus métodos eram tão eficazes que o governo soviético secretamente incorporou o jejum terapêutico em alguns hospitais estatais. Mas essa informação nunca chegou ao Ocidente. Nos Estados Unidos, Dr. Joel Fuhrman conduziu estudos mostrando como jejuns supervisionados podiam reverter hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade mórbida em questão de semanas, não anos, semanas. Mas seus trabalhos foram sistematicamente ignorados pelas principais publicações médicas,
que preferiam financiar estudos sobre novas drogas patenteáveis. A supressão era tão eficiente que até mesmo evidências científicas sólidas eram enterradas. Em 1935, pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que ratos submetidos a jejum intermitente viviam 40% mais tempo que ratos alimentados continuamente. O estudo foi publicado discretamente e depois esquecido por décadas, ressurgindo apenas quando cientistas japoneses redescobriram fenômenos similares nos anos 1990. Mas talvez o caso mais chocante de supressão seja o da autofagia. Esse mecanismo celular fundamental foi descoberto nos anos 1960, mas permaneceu obscuro até que o cientista japonês Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel em 2016 por elucidar seus mecanismos. De repente, a comunidade científica descobriu que o jejum ativa esse processo de limpeza e regeneração celular. Mas essa descoberta não era nova. Ela apenas confirmava cientificamente o que praticantes ancestrais sabiam intuitivamente há milênios. A pergunta óbvia surge: se o jejum é tão poderoso e a evidência científica é tão sólida, por que ainda não faz parte do arsenal terapêutico padrão? A resposta está nos números. A indústria farmacêutica global movimenta mais de 1,4 trilhão de dólares anualmente. A indústria de alimentos processados adiciona outros 4 trilhões. Juntas, essas indústrias empregam milhões de pessoas e geram lucros astronômicos mantendo você doente e dependente. Um corpo que jejua regularmente não precisa de medicamentos para diabetes. Sua sensibilidade à insulina se normaliza naturalmente. Não precisa de remédios para pressão alta. Seus vasos sanguíneos se regeneram e se purificam. Não precisa de antidepressivos. Seu cérebro produz naturalmente os neurotransmissores necessários para bem-estar mental. Não precisa de anti-inflamatórios. O processo inflamatório crônico se resolve sozinho. Imagine o impacto econômico se pessoas descobrissem que podem tratar a maioria de suas condições crônicas simplesmente parando de comer por períodos estratégicos. Hospitais vazios, farmácias fechando, indústrias inteiras de alimentos medicinais indo à falência. É uma disrupção econômica tão massiva que certas forças fariam qualquer coisa para impedi-la. E foi exatamente isso que fizeram. Criaram uma cultura do medo ao redor do jejum, espalhando mitos sobre modo de inanição, perda de massa muscular e metabolismo lento. Financiaram estudos enviesados que confirmavam esses medos. Treinaram profissionais de saúde para desencorajar qualquer tentativa de jejum, mesmo quando a pessoa estava claramente se beneficiando. Mas a verdade tem uma forma peculiar de ressurgir. Com a internet, informação começou a fluir livremente. Pessoas começaram a experimentar jejum por conta própria e a relatar resultados extraordinários. Estudos independentes começaram a emergir de universidades que não dependiam de financiamento farmacêutico. Médicos corajosos começaram a integrar jejum em suas práticas, vendo resultados que superavam qualquer coisa que haviam aprendido na faculdade. A revolução já começou. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo o poder transformador do jejum, recuperando o controle sobre sua saúde e liberando-se da dependência de sistemas médicos lucrativos. Elas estão redescobrindo o que os antigos sempre souberam. O corpo humano é uma máquina de cura extraordinária, precisando apenas das condições certas para expressar seu potencial pleno. Você está prestes a se juntar a essa revolução silenciosa. Mas primeiro, precisa entender exatamente como seus ancestrais descobriram esses segredos. E por que seus métodos eram tão surpreendentemente eficazes. Capítulo 2. Hipócrates e a medicina esquecida. O segredo do pai da medicina. O ano era 460 a.C., quando um jovem médico na ilha grega de Kos fez uma observação que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o potencial de cura do corpo humano. Hipócrates havia notado algo perturbador. Seus tratamentos mais elaborados, com as ervas mais raras e as poções mais caras, frequentemente falhavam onde um método simples e gratuito obtinha sucessos extraordinários. Pacientes que chegavam desenganados, sofrendo de epilepsia severa, febres misteriosas ou infecções que resistiam a qualquer tratamento, emergiam completamente curados após períodos estratégicos sem alimento. Não era coincidência. Hipócrates havia testemunhado esse padrão repetidas vezes, em condições diferentes, com pacientes diferentes. Havia descoberto algo fundamental sobre o funcionamento do corpo humano. Mas essa descoberta colocava Hipócrates em uma posição perigosa.
A medicina grega era dominada por sacerdotes médicos que derivavam poder e riqueza de tratamentos complexos e rituais elaborados. Sugerir que a cura mais poderosa era simplesmente parar de comer ameaçava toda a estrutura econômica da medicina antiga. Era heresia médica punível, com exílio ou morte. Hipócrates fez algo genial. Ele desenvolveu seus métodos de jejum em segredo, aplicando-os discretamente em casos desesperadores onde métodos convencionais haviam falido. Quando questionado sobre suas curas milagrosas, ele creditava a recuperação a combinações especiais de ervas ou a intervenção divina. Mas em seus escritos pessoais, documentava meticulosamente o verdadeiro segredo de seu sucesso. Esses escritos secretos revelam um sistema sofisticado de jejum terapêutico que antecipava descobertas científicas modernas por mais de 2 milênios. Hipócrates havia observado que diferentes condições respondiam a diferentes tipos de abstinência alimentar. Para a epilepsia, prescrevia jejuns de água pura por períodos específicos, notando que as convulsões diminuíam progressivamente até desaparecer completamente. Para infecções, combinava jejum com exposição controlada ao sol, descobrindo que essa combinação acelerava dramaticamente a recuperação. Mas sua descoberta mais revolucionária foi o que ele chamou secretamente de jejum da aurora. Um protocolo preciso que envolvia beber água pura ao nascer do sol e abster-se de qualquer alimento até o meio-dia. Hipócrates observou que praticantes desse método não apenas se curavam de condições crônicas, mas desenvolviam uma clareza mental e energia física que superavam qualquer coisa que ele havia testemunhado. O que Hipócrates não podia saber é que havia descoberto empiricamente o ritmo circadiano ideal para ativar a autofagia. Pesquisas modernas confirmam que jejuns matinais sincronizam perfeitamente com os ciclos naturais de limpeza celular, maximizando a eficácia do processo regenerativo. Ao prescrever água ao amanhecer, ele intuitivamente aproveitava o pico natural de hormônios de crescimento e cortisol, que facilitam a queima de gordura e a regeneração celular. Mas Hipócrates também documentou cuidadosamente as contraindicações do jejum, mostrando uma sofisticação médica surpreendente. Ele observou que mulheres grávidas ou lactantes não deviam jejuar, que crianças e idosos frágeis requeriam protocolos modificados, e que pessoas dependentes de medicamentos vitais precisavam de supervisão especial. Essas precauções, registradas há 2.400 anos, correspondem exatamente às diretrizes médicas modernas para jejum terapêutico. Mais impressionante ainda, Hipócrates havia identificado o que hoje conhecemos como crise de cura, um período temporário onde sintomas podem se intensificar antes da melhora. Ele preparava seus pacientes para essa fase, explicando que era sinal de que o corpo estava expulsando toxinas acumuladas. Registros mostram que pacientes que persistiam através dessa fase inicial experimentavam recuperações mais completas e duradouras. O sistema de Hipócrates incluía também o que ele chamava de realimentação sagrada, protocolos específicos para reintroduzir alimentos após o jejum. Ele havia descoberto que a forma como você quebra um jejum é tão importante quanto o jejum em si. Começava com caldos leves, progredia para frutas suaves e só então introduzia alimentos mais complexos. Essa sequência, que hoje sabemos ser crucial para manter os benefícios do jejum, foi desenvolvida intuitivamente há milênios. Mas talvez, a observação mais profunda de Hipócrates foi sobre o aspecto mental do jejum. Ele notou que pacientes emergiam de jejuns não apenas fisicamente curados, mas com uma clareza de pensamento e estabilidade emocional notáveis. Descreveu esse estado como a mente lavada pelos deuses, não sabendo que havia descoberto os efeitos neurogênicos do jejum, a capacidade de estimular crescimento de novos neurônios e otimizar função cerebral. Infelizmente, após a morte de Hipócrates, seus sucessores gradualmente abandonaram esses métodos não ortodoxos. A medicina grega evoluiu para se tornar mais ritualística e comercial, favorecendo tratamentos caros sobre curas simples. Os textos secretos de Hipócrates foram preservados apenas em bibliotecas privadas, acessíveis apenas a iniciados. Quando Roma conquistou a Grécia, médicos romanos adotaram apenas os aspectos mais lucrativos da medicina hipocrática, ignorando completamente os protocolos de jejum. O conhecimento sobreviveu de forma fragmentada em algumas escolas místicas, mas sua aplicação clínica sistemática foi gradualmente perdida. Paradoxalmente, foi essa supressão que preservou a pureza dos ensinamentos originais. Enquanto a medicina oficial se corrompia com interesses comerciais e políticos,
O verdadeiro conhecimento de Hipócrates permaneceu intacto em círculos secretos de praticantes dedicados. Eles entendiam que haviam herdado algo precioso demais para ser comercializado ou adulterado. Hoje, quando os cientistas modernos descobrem os benefícios do jejum intermitente, da autofagia e da regeneração celular, eles estão simplesmente validando cientificamente o que Hipócrates observou empiricamente há 2.400 anos. A diferença é que ele fez essas descobertas com nada além de observação cuidadosa e dedução lógica, enquanto nós precisamos de laboratórios sofisticados e tecnologia avançada para chegar às mesmas conclusões. Isso deveria nos humilhar profundamente. O pai da medicina possuía uma compreensão sobre cura que nossa medicina moderna está apenas começando a recuperar. Ele entendeu que o corpo humano é uma máquina de autocura extraordinária, precisando apenas das condições certas para expressar seu potencial pleno. Ele descobriu que, às vezes, a intervenção mais poderosa é simplesmente sair do caminho e deixar que os mecanismos naturais de cura façam seu trabalho. Mas Hipócrates não estava sozinho nessa descoberta. Do outro lado do mundo, em uma terra de especiarias e mistérios ancestrais, outros sábios estavam desenvolvendo sistemas ainda mais sofisticados de cura através do jejum. Capítulo 3. O fogo interno. Os segredos ayurvédicos do Agni. Nas profundezas das florestas sagradas da Índia antiga, 5.000 anos antes de qualquer laboratório moderno existir, sábios ayurvédicos fizeram uma descoberta que revolucionaria nossa compreensão sobre digestão, metabolismo e cura. Eles identificaram a existência do Agni, o fogo digestivo interno que não apenas processa alimentos, mas determina nosso estado de saúde, vitalidade e até mesmo longevidade. Mas Agni era muito mais que uma metáfora poética. Era um conceito médico preciso que descrevia o que hoje conhecemos como metabolismo celular, função mitocondrial e capacidade de desintoxicação. Os antigos médicos ayurvédicos haviam descoberto que a qualidade desse fogo interno determinava se uma pessoa prosperava em saúde radiante ou definhava em doença crônica. A descoberta mais revolucionária dos sábios ayurvédicos foi que Agni podia ser controlado, purificado e intensificado através de protocolos específicos de jejum. Eles observaram que quando o sistema digestivo descansava, esse fogo interno se redirecionava para queimar toxinas acumuladas, reparar tecidos danificados e restaurar o equilíbrio fundamental do corpo. O sistema ayurvédico classificava Agni em 13 tipos diferentes, cada um correspondendo a funções metabólicas específicas. Havia o Agni principal, Jataragni, responsável pela digestão central. 7 Agnis teciduais, Datvagnis, que processavam diferentes tipos de nutrientes ao nível celular. E 5 Agnis elementais, Butagnis, que correspondiam aos processos bioquímicos fundamentais. Essa sofisticação classificatória era espantosa. Milhares de anos antes da medicina moderna identificar diferentes vias metabólicas, enzimas digestivas específicas e processos celulares distintos, os ayurvédicos já haviam mapeado essas funções com precisão impressionante. Eles entendiam que problemas de saúde específicos correspondiam a desequilíbrios em Agnis específicos, requerendo protocolos de jejum personalizados. Para pessoas com Agni fraco, Manda Agni, caracterizado por digestão lenta, fadiga crônica e acúmulo de toxinas, prescreviam jejuns prolongados que permitiam que o fogo digestivo se reacendesse gradualmente. Observaram que após esses períodos de descanso digestivo, pacientes emergiam com energia renovada, digestão otimizada e eliminação eficiente de resíduos. Para indivíduos com Agni irregular, Vishama Agni, marcado por digestão imprevisível, gases e desconforto abdominal, desenvolveram protocolos de jejum intermitente que estabilizavam os ritmos digestivos. Esses jejuns cíclicos, praticados em horários específicos, gradualmente treinavam o sistema digestivo a funcionar de forma mais consistente e eficiente. Casos de Agni excessivo, Tikshna Agni, onde pessoas experimentavam fome constante, acidez e irritabilidade, eram tratados com jejuns moderados combinados com alimentos específicos que acalmavam o fogo digestivo sem extingui-lo. Era um balanceamento delicado que requeria compreensão profunda sobre como diferentes alimentos afetavam diferentes tipos de metabolismo. Mas o protocolo mais avançado era reservado para mestres espirituais e praticantes avançados. O despertar do Agni Supremo
através de jejuns prolongados, supervisionados. Esses jejuns, que podiam durar semanas sob orientação experiente, supostamente transformavam não apenas o corpo físico, mas elevavam a consciência a estados superiores de percepção e conhecimento. Textos ayurvédicos antigos descrevem fenômenos extraordinários durante esses jejuns avançados. Clareza mental sobre-humana, percepção extrasensorial, capacidade de funcionar com energia mínima por períodos extremamente longos, e até mesmo o que eles chamavam de nutrição através do prana, absorção direta de energia vital do ambiente. Embora essas descrições possam parecer místicas, pesquisas modernas sobre jejum prolongado revelam fenômenos fisiológicos notáveis que podem explicar essas experiências. Jejuns estendidos drasticamente aumentam produção de cetonas, que servem como combustível superior para o cérebro. Eles também elevam níveis de neurotransmissores como noradrenalina e serotonina, criando estados de alerta relaxado e bem-estar profundo. Os ayurvédicos também descobriram que diferentes estações requeriam diferentes abordagens de jejum para otimizar Agni. Durante o inverno, quando Agni naturalmente se intensificava, prescreviam jejuns mais suaves para evitar sobrecarregar o sistema. No verão, quando Agni tendia a se enfraquecer, recomendavam jejuns mais vigorosos para reacendê-lo. Essa compreensão sazonal corresponde perfeitamente a pesquisas modernas sobre ritmos circadianos e variações sazonais no metabolismo. Nossos corpos realmente funcionam diferentemente em diferentes épocas do ano, e protocolos de jejum que respeitam essas variações naturais são mais eficazes e sustentáveis. Talvez a contribuição mais valiosa do Ayurveda tenha sido a compreensão de que jejum não é apenas sobre não comer, é sobre purificação e renovação em todos os níveis. Eles desenvolveram práticas complementares que potencializavam os efeitos do jejum, técnicas de respiração específicas, meditações direcionadas, uso de ervas purificadoras e até mesmo exposição controlada a elementos naturais como sol e água. O conceito de ama, toxinas acumuladas que bloqueiam canais energéticos, foi outra descoberta revolucionária. Os ayurvédicos observaram que jejum não apenas queimava ama existente, mas prevenia sua formação futura ao otimizar processos digestivos e eliminatórios. Eles entendiam que muitas doenças começavam com acúmulo de ama, fazendo do jejum não apenas um tratamento, mas uma poderosa ferramenta preventiva. Protocolos ayurvédicos incluíam também métodos sofisticados para monitorar progresso durante jejuns. Examinavam cor e textura da língua, qualidade do pulso, clareza dos olhos e até mesmo o odor corporal para avaliar como o processo de purificação estava progredindo. Esses sinais orientavam ajustes no protocolo, garantindo máxima eficácia e segurança. A reintrodução de alimentos após jejuns ayurvédicos seguia princípios precisos baseados na teoria dos 6 sabores e suas propriedades energéticas. Começavam com alimentos que reaviavam Agni suavemente. Sopas mornas com especiarias digestivas, frutas cozidas, grãos facilmente digeríveis. Essa sequência cuidadosa maximizava os benefícios do jejum e prevenia problemas digestivos. Infelizmente, com invasões estrangeiras e colonização, muito do conhecimento ayurvédico original foi perdido ou distorcido. Textos foram destruídos, linhagens de ensino interrompidas e práticas sofisticadas simplificadas até se tornarem irreconhecíveis. O que sobreviveu foi frequentemente uma versão comercializada que perdeu a profundidade e precisão dos ensinamentos originais. Mas, felizmente, alguns textos autênticos foram preservados em mosteiros isolados e bibliotecas privadas. Esses documentos revelam que os antigos ayurvédicos possuíam uma compreensão sobre jejum e metabolismo, que rivaliza com o nosso conhecimento científico mais avançado. Eles haviam descoberto empiricamente princípios que estamos apenas começando a validar em laboratórios modernos. Enquanto os sábios indianos desenvolviam sua ciência do Agni, do outro lado das montanhas do Himalaia, mestres taoístas chineses estavam explorando dimensões ainda mais extraordinárias do jejum humano. Capítulo 4. Além da fome. Os mistérios. Taoístas do Bigu. Nas montanhas nebulosas da China antiga, onde dragões dançavam entre nuvens e imortais caminhavam sobre ventos, mestres taoístas fizeram descobertas sobre jejum que desafiam nossa compreensão atual dos limites humanos. Eles desenvolveram uma prática chamada Bigu, literalmente evitar grãos, que transcendia completamente nossa noção convencional de nutrição. Bigu não era simplesmente jejum como conhecemos hoje.
Era uma arte refinada de nutrir-se diretamente através de Qi, a energia vital universal que permeia toda a existência. Praticantes avançados supostamente conseguiam sustentar-se indefinidamente sem alimento físico, derivando toda a energia necessária diretamente do ambiente através de técnicas secretas de respiração, meditação e alinhamento energético. Embora isso possa soar como fantasia mística, registros históricos documentam casos verificados de mestres que viveram anos sem comer, mantendo não apenas saúde robusta, mas demonstrando capacidades físicas e mentais extraordinárias. O que torna esses relatos ainda mais intrigantes é que eles foram registrados por observadores céticos, incluindo médicos e oficiais governamentais, que investigaram esses fenômenos minuciosamente. A prática de Bigu evoluiu através de níveis progressivos de sofisticação. Iniciantes começavam com períodos curtos, abstendo-se apenas de grãos e cereais, mas continuando a consumir frutas, vegetais e água. Esse primeiro nível, chamado Bigu parcial, já produzia benefícios notáveis: clareza mental aumentada, energia estável, redução de necessidade de sono e melhora geral na saúde. O segundo nível, Bigu de líquidos, envolvia consumir apenas água, chás de ervas específicas e ocasionalmente mel puro. Praticantes desse nível relatavam experiências de consciência expandida, percepção aguçada dos ritmos naturais e uma sensação de leveza e fluidez corporais que permitia movimento mais gracioso e eficiente. O nível mais avançado, Bigu completo, dispensava completamente qualquer ingestão física. Praticantes dependiam inteiramente de técnicas energéticas para sustentar suas funções vitais. Registros descrevem mestres nesse estágio como possuidores de aura luminosa, capacidade de influenciar elementos naturais e longevidade que se estendia por séculos. Mas como isso seria possível do ponto de vista científico? Pesquisas modernas sobre jejum extremo revelam capacidades adaptativas humanas muito além do que imaginávamos anteriormente. Durante jejuns prolongados, o corpo desenvolve eficiências metabólicas extraordinárias, reduzindo drasticamente sua taxa metabólica basal enquanto preserva funções essenciais. O cérebro muda para queimar cetonas, que são 4 vezes mais eficientes que glicose como combustível neural. Mais intrigante ainda, estudos recentes descobriram que jejuns extremos ativam genes adormecidos relacionados à longevidade e resistência ao estresse. Esses genes, aparentemente desenvolvidos durante períodos evolutivos de escassez, permitem ao corpo funcionar em estados de energia mínima por períodos surpreendentemente longos. É possível que mestres taoístas tenham desenvolvido técnicas para acessar essas capacidades adaptativas latentes de forma mais completa que qualquer pessoa na história moderna. Os taoístas descobriram que diferentes tipos de respiração podiam influenciar dramaticamente os efeitos do jejum. Técnicas como respiração embrionária supostamente permitiam absorver energia diretamente da atmosfera, reduzindo ainda mais a necessidade de combustível metabólico convencional. Embora isso possa parecer impossível, sabemos hoje que diferentes padrões respiratórios realmente afetam o metabolismo, produção hormonal e até mesmo expressão genética. A prática de beber o orvalho era outro componente do Bigu avançado. Mestres acordavam antes do amanhecer para absorver umidade diretamente da atmosfera através de técnicas respiratórias específicas. Eles acreditavam que orvalho matinal continha Qi concentrado que podia sustentar funções corporais. Curiosamente, pesquisas modernas mostram que ar úmido realmente contém íons negativos que podem afetar positivamente humor, energia e função pulmonar. Talvez o aspecto mais fascinante do Bigu fosse sua integração com a alquimia interna. Práticas que supostamente transformavam a constituição física e energética do praticante. Mestres desenvolveram exercícios específicos que dirigiam Qi através de meridianos energéticos, estimulando órgãos internos e glândulas de formas que otimizavam função durante períodos sem alimento. Esses exercícios incluíam visualizações detalhadas, onde praticantes imaginavam luz dourada circulando através do corpo, nutrindo cada célula diretamente. Embora possa soar como imaginação pura, neurociência moderna confirma que visualização vívida realmente ativa as mesmas áreas cerebrais que experiências físicas reais, potencialmente influenciando processos fisiológicos através de conexões mente-corpo. Os taoístas também descobriram que ambientes naturais específicos potencializavam os efeitos do Bigu. Montanhas altas, florestas antigas e proximidade de corpos d'água eram considerados ideais para a prática avançada.
Eles intuitivamente compreenderam que diferentes ambientes possuem qualidades energéticas distintas que podem apoiar ou dificultar práticas de jejum. Pesquisas modernas sobre banhos de floresta e terapia natural confirmam que diferentes ambientes realmente afetam nossa fisiologia de formas mensuráveis. Florestas produzem compostos aéreos chamados fitoncidas que reduzem cortisol e aumentam células NK, natural killer, do sistema imunológico. Proximidade de água gera íons negativos que melhoram oxigenação e função neural. Altitudes elevadas estimulam produção de células vermelhas e aumentam eficiência metabólica. Talvez os antigos mestres intuitivamente compreenderam como aproveitar essas influências ambientais para maximizar os benefícios adaptativos do jejum extremo. Eles desenvolveram práticas integradas que combinavam restrição alimentar com otimização ambiental, técnicas respiratórias avançadas e exercícios energéticos específicos para criar condições ideais para a transformação física e espiritual. Documentos históricos descrevem competições de bigu, onde mestres de diferentes escolas testavam suas habilidades em jejuns supervisionados que duravam meses. Esses eventos, observados por multidões e documentados por escribas oficiais, serviam para validar publicamente as capacidades extraordinárias desenvolvidas através dessas práticas. Infelizmente, durante períodos de perseguição política e destruição cultural, muitas linhagens de ensino de bigu foram perdidas. Mestres foram forçados ao exílio ou executados, e textos preciosos foram queimados. O conhecimento sobreviveu apenas de forma fragmentada em escolas secretas isoladas. Hoje, quando cientistas estudam jejum extremo e descobrem capacidades adaptativas humanas surpreendentes, eles estão redescobrir princípios que mestres taoístas exploraram sistematicamente há milênios. A diferença é que os antigos desenvolveram não apenas a ciência do jejum, mas uma arte completa de transcender limitações físicas aparentes através de práticas integradas sofisticadas. Enquanto os taoístas exploravam os limites extremos do jejum humano, no mundo islâmico medieval, um médico genial estava desenvolvendo protocolos precisos que combinavam sabedoria antiga com observação científica rigorosa. Capítulo 5. O médico interior. Avicena e a ciência islâmica do jejum. No século XI, nas bibliotecas douradas de Bagdá e Córdoba, onde conhecimento de todas as civilizações convergiu em uma explosão de descobrimento científico, um médico persa chamado Abu Ali ibn Sina, conhecido no Ocidente como Avicena, revolucionou nossa compreensão sobre jejum terapêutico. Ele fez algo que nenhum médico havia tentado antes. Criou protocolos científicos precisos que combinavam sabedoria médica grega, árabe, persa e indiana em um sistema integrado de cura. Avicena possuía algo raro na história da medicina: acesso aos textos médicos mais importantes de todas as civilizações conhecidas, traduzidos para o árabe pelos eruditos da Casa da Sabedoria em Bagdá. Ele estudou os escritos secretos de Hipócrates, os tratados ayurvédicos sobre Agni, textos taoístas sobre Bigu e observações médicas de culturas africanas e centro-asiáticas. Mas Avicena não foi apenas um compilador. Foi um inovador genial que sintetizou esse conhecimento em descobertas completamente originais. Sua obra-prima, o Cânone da Medicina, continha seções inteiras dedicadas ao jejum terapêutico que permaneceram influentes na medicina europeia até o século XVIII. Mas foram seus escritos esotéricos, preservados apenas em manuscritos privados, que revelaram suas descobertas mais revolucionárias sobre o que ele chamou de Al-Tabib al-Dakhil, o médico interior. Avicena havia observado que dentro de cada pessoa existe uma inteligência curativa que conhece exatamente o que o corpo precisa para se curar, mas que esta inteligência só pode operar quando certas condições são atendidas. Ele descobriu que o jejum era a chave mestra que desbloqueava esse médico interior, permitindo que ele diagnoses e tratasse condições que desconcertavam médicos externos. Através de décadas de observação clínica meticulosa, Avicena desenvolveu protocolos específicos de jejum para mais de 200 condições diferentes. Cada protocolo era precisamente calibrado com base na constituição do paciente, natureza da doença, estação do ano, fase lunar e até mesmo condições astrológicas, um nível de personalização que fazia sua medicina mais arte que ciência. Para febres misteriosas que resistiam a tratamentos convencionais, Avicena prescrevia jejum de água fria, períodos de 3 e 7 dias consumindo apenas água gelada em intervalos específicos.
Ele observou que a combinação de restrição alimentar com frio controlado ativava o que hoje conhecemos como termogênese adaptativa, forçando o corpo a queimar estoques internos de energia, enquanto elevava a temperatura corporal para combater infecções. Casos de melancolia profunda, o que hoje chamaríamos de depressão severa, eram tratados com jejum solar, onde pacientes passavam dias específicos sem alimento, enquanto se expunham à luz solar direta durante horários calculados. Avicenna havia descoberto empiricamente que jejum combinado com exposição solar otimizada, produção de neurotransmissores e regulava ritmos circadianos de formas que medicamentos da época não conseguiam. Para doenças digestivas crônicas, desenvolveu o jejum progressivo, um sistema onde períodos sem alimento gradualmente se estendiam, permitindo que o sistema digestivo se curasse em estágios. Começava com jejuns de 12 horas, depois 18, 24 e eventualmente até 72 horas, sempre monitorando cuidadosamente a resposta do paciente e ajustando conforme necessário. Mas talvez sua descoberta mais extraordinária tenha sido sobre o que ele chamou de jejum da alma para condições mentais e espirituais. Avicenna observou que certos tipos de jejum não apenas curavam o corpo, mas transformavam a personalidade, eliminavam vícios, resolviam traumas emocionais profundos e até mesmo expandiam capacidades intelectuais. Esses jejuns especiais combinavam restrição alimentar com práticas contemplativas específicas, recitação de textos sagrados e exercícios respiratórios derivados de tradições sufis. Pacientes emergiam desses protocolos, não apenas fisicamente curados, mas psicologicamente transformados, mais calmos, focados, compassivos e sábios. Avicenna documentou casos extraordinários. Comerciantes viciados em jogo que perderam completamente o interesse após jejuns específicos. Estudiosos que desenvolveram memórias fotográficas. Guerreiros que transcenderam traumas de batalha e encontraram paz interior duradoura. Ele acreditava que jejum podia literalmente purificar não apenas o corpo físico, mas também os corpos emocional e mental. O que torna as observações de Avicenna ainda mais impressionantes é que elas anteciparam descobertas neurocientíficas modernas por quase um milênio. Hoje sabemos que jejum realmente afeta a função cerebral profundamente. Estimula a neurogênese, otimiza conexões sinápticas, reduz inflamação neural e até mesmo altera a expressão de genes relacionados ao humor e cognição. Avicenna também desenvolveu métodos sofisticados para monitorar progresso durante jejuns terapêuticos. Ele examinava pulso em múltiplos pontos, observava mudanças na cor e textura da pele, analisava a urina, e até mesmo estudava sonhos e padrões de sono para avaliar como o processo de cura estava progredindo. Esses métodos diagnósticos permitiam ajustes precisos que maximizavam eficácia, enquanto garantiam segurança. Seus protocolos de quebra de jejum eram particularmente sofisticados, envolvendo não apenas sequências específicas de alimentos, mas também timing preciso, preparação especial e até mesmo aspectos psicológicos de reintrodução alimentar. Avicenna havia observado que a forma como um jejum é terminado pode determinar se os benefícios são mantidos permanentemente ou perdidos rapidamente. Infelizmente, após as cruzadas e invasões mongóis, muito do conhecimento médico islâmico foi perdido ou deliberadamente suprimido. Bibliotecas foram queimadas, médicos mortos ou exilados, e tradições de ensino interrompidas. O que sobreviveu foram principalmente versões simplificadas dos ensinamentos de Avicenna, despojadas de suas técnicas mais avançadas. Quando textos de Avicenna finalmente chegaram à Europa medieval, foram traduzidos por monges que frequentemente omitiam sessões sobre jejum por considerá-las controversas ou potencialmente perigosas para a ortodoxia cristã da época. Assim, o Ocidente herdou apenas uma versão censurada de sua genialidade médica. Mas, felizmente, algumas cópias completas dos escritos originais de Avicenna foram preservadas em bibliotecas privadas no mundo islâmico. Esses textos revelam que ele possuía uma compreensão sobre jejum terapêutico que rivaliza com nosso conhecimento científico mais avançado. Ele havia desenvolvido uma medicina verdadeiramente holística que integrava cura física, emocional, mental e espiritual através de protocolos de jejum precisamente calibrados. Hoje, quando médicos modernos redescobrem o poder curativo do jejum, eles estão seguindo caminhos pioneiridos por Avicenna há quase 1000 anos. A diferença é que ele desenvolveu não apenas a ciência do jejum,
mas uma arte completa de despertar o médico interior que existe dentro de cada pessoa. Mas enquanto Avicena sistematizava a ciência do jejum no mundo islâmico, outras tradições ao redor do mundo estavam desenvolvendo suas próprias descobertas notáveis sobre esse poder curativo universal. Capítulo 6. Tradições perdidas. Segredos de cura ao redor do mundo. Enquanto as grandes civilizações documentavam suas descobertas sobre jejum em textos elaborados, culturas ao redor do mundo desenvolveram independentemente tradições de cura através da abstinência alimentar, que eram igualmente sofisticadas, embora transmitidas apenas oralmente, de geração em geração. Essas tradições, preservadas por povos indígenas, tribos isoladas e comunidades xamânicas, revelam uma compreensão universal sobre o poder regenerativo do jejum que transcende fronteiras geográficas e culturais. Nas profundezas da floresta amazônica, xamãs de tribos isoladas desenvolveram práticas de jejum que combinavam abstinência alimentar com plantas medicinais específicas para induzir estados de consciência expandida, onde, segundo eles, podiam conversar diretamente com as células doentes e orientá-las para se curarem. Esses jejuns xamânicos, chamados de dietas da floresta, podiam durar semanas sob supervisão rigorosa de curandeiros experientes. O que torna essas práticas amazônicas particularmente intrigantes é que elas incluíam protocolos precisos para diferentes tipos de cura. Jejuns para curar traumas emocionais envolviam plantas que afetavam neurotransmissores, combinadas com períodos específicos sem alimento que potencializavam esses efeitos neurológicos. Jejuns para regeneração física utilizavam plantas que estimulavam o crescimento celular, sincronizadas com ciclos de jejum que maximizavam a autofagia. Na África tradicional, curandeiros desenvolveram sistemas de jejum sazonal que seguiam ritmos naturais do continente. Durante a estação seca, quando o alimento era escasso naturalmente, transformavam essa necessidade em oportunidade curativa, orientando membros da tribo através de jejuns coletivos que não apenas conservavam recursos, mas também purificavam a comunidade física e espiritualmente. Esses jejuns africanos eram eventos sociais elaborados que incluíam danças rituais, cantos específicos e práticas comunitárias que transformavam a experiência individual de jejum em celebração coletiva de renovação. Antropólogos observaram que tribos que mantiveram essas tradições exibiam taxas notavelmente baixas de doenças crônicas que são endêmicas em sociedades modernas. No Ártico, povos Inuit desenvolveram protocolos de jejum adaptados ao ambiente extremo onde viviam. Durante tempestades severas que podiam durar dias, transformavam o isolamento forçado em oportunidade de purificação, praticando jejuns que, segundo suas tradições, fortaleciam resistência ao frio e aumentavam habilidades de caça através de percepção aguçada. Mais fascinante ainda, registros etnológicos documentam que caçadores Inuit frequentemente jejuavam antes de expedições importantes, acreditando que isso elevava seus sentidos a níveis sobre-humanos. Eles relatavam capacidade de detectar presas a distâncias impossíveis, ler padrões climáticos com precisão extraordinária e manter resistência física em condições que derrotariam pessoas bem alimentadas. Na Austrália, aborígenes desenvolveram walkabouts, jornadas de jejum pelo deserto que podiam durar meses, durante as quais jovens aprendiam a sobreviver com recursos mínimos enquanto passavam por transformação espiritual profunda. Esses jejuns de iniciação não eram apenas sobre sobrevivência física, mas sobre descobrir capacidades latentes que só emergiam quando o corpo era forçado a acessar reservas energéticas profundas. Antropólogos que estudaram essas práticas ficaram impressionados com a sofisticação dos conhecimentos sobre navegação, identificação de fontes de água, plantas comestíveis e sinais naturais que emergiam durante esses estados de jejum. Parecia que restrição alimentar extrema despertava habilidades perceptuais e cognitivas que permaneciam adormecidas durante condições normais de abundância. Nas montanhas do Tibete, muito antes do budismo chegar à região, tradições Bon desenvolveram práticas de jejum em altitudes extremas, que supostamente permitiam a monges sobreviver com quantidades mínimas de alimento enquanto mantinham temperatura corporal em condições que normalmente causariam morte por hipotermia. Essas práticas tibetanas incluíam técnicas respiratórias específicas, chamadas tumo, que geravam calor interno através de métodos que combinavam visualização, controle respiratório e, crucialmente, jejum intermitente que otimizava metabolismo para a produção máxima de calor com mínimo combustível.
Exploradores ocidentais que testemunharam essas práticas no século XIX ficaram céticos até vivenciarem pessoalmente monges sentados nus na neve, secando toalhas molhadas com calor corporal enquanto jejuavam há dias. Esses relatos, inicialmente descartados como exageros, foram posteriormente validados por pesquisadores que mediram temperaturas corporais e confirmaram que esses praticantes realmente conseguiam elevar temperatura interna através de técnicas que integravam jejum com práticas energéticas específicas. Na América do Norte, tribos nativas americanas desenvolveram Vision Quests, jejuns de 4 dias e 4 noites em locais isolados da natureza, durante os quais jovens guerreiros buscavam visões que orientariam suas vidas. Esses jejuns não eram apenas rituais espirituais, mas práticas médicas sofisticadas que tratavam problemas psicológicos, vícios e traumas através de estados alterados de consciência induzidos por jejum. Xamãs nativos observaram que diferentes durações de jejum produziam diferentes tipos de experiências visionárias. Jejuns de 24 horas geravam clareza mental e resolução emocional. Jejuns de 48 horas induziam estados de consciência expandida, onde pessoas relatavam comunicação com espíritos animais e elementos naturais. Jejuns de 96 horas supostamente permitiam acesso a conhecimentos ancestrais e orientação espiritual profunda. O que todas essas tradições compartilhavam era a compreensão de que jejum não era simplesmente sobre não comer, mas sobre acessar estados de consciência e capacidades físicas que permaneciam inacessíveis durante a alimentação normal. Elas desenvolveram protocolos específicos, medidas de segurança e técnicas complementares que maximizavam benefícios enquanto minimizavam riscos. Tragicamente, colonização e modernização destruíram a maioria dessas tradições. Povos indígenas foram forçados a abandonar práticas ancestrais. Conhecimentos orais foram perdidos com a morte de xamãs e curandeiros, e sistemas completos de medicina tradicional desapareceram em poucas gerações. Mas alguns fragmentos sobreviveram, preservados por anciãos dedicados ou redescobertos por antropólogos e etnobotânicos que reconheceram o valor desses conhecimentos. Esses fragmentos revelam que culturas ao redor do mundo, desenvolvendo independentemente, chegaram às mesmas conclusões fundamentais sobre o poder transformador do jejum. Hoje, quando cientistas modernos investigam jejum e descobrem seus efeitos sobre neuroplasticidade, função imunológica e longevidade, eles estão validando descobertas que culturas tradicionais fizeram através de séculos de observação cuidadosa e experimentação prática. A diferença é que os antigos não apenas entendiam a ciência do jejum. Eles desenvolveram artes completas de transformação humana que integravam jejum com práticas que otimizavam seus efeitos curativos. Mas por que essas descobertas universais sobre jejum foram sistematicamente suprimidas e esquecidas? Para entender isso, precisamos examinar como a ciência moderna finalmente redescobriu esses princípios antigos e por que demorou tanto para isso acontecer. Capítulo 7. A redescoberta científica. Como a ciência validou os antigos. Em 2016, algo extraordinário aconteceu na cerimônia do Prêmio Nobel de Medicina. O cientista japonês Yoshinori Ohsumi recebeu o prêmio mais prestigioso da medicina por descobrir os mecanismos da autofagia, um processo onde células literalmente se devoram para se renovar e reparar. Mas o que tornou este momento verdadeiramente histórico não foi apenas a descoberta em si, mas o que ela representava: a validação científica final de conhecimentos que civilizações antigas possuíam há milênios. Autofagia, do grego auto, próprio, e phagia, comer. É exatamente o que xamãs amazônicos, mestres ayurvédicos, sábios taoístas e Avicena haviam observado empiricamente. O corpo possui um médico interior que, quando ativado, consome componentes danificados e os recicla em materiais novos e saudáveis. O jejum, descobriram os cientistas, era o interruptor mestre que ligava essa máquina de renovação celular. Mas a jornada para essa redescoberta foi longa e tortuosa, pontuada por décadas de ceticismo, supressão e resistência institucional. A primeira pista moderna surgiu nos anos 1960, quando pesquisadores observaram estruturas estranhas em células de fígado de ratos que haviam sido privados de alimento. Essas estruturas, que eles chamaram de autófagosomes, pareciam estar digerindo componentes celulares, mas ninguém entendia sua função ou importância. Durante décadas, a autofagia foi considerada apenas um mecanismo de limpeza celular menor.
estudado por poucos cientistas obscuros que lutavam por financiamento. A comunidade científica mainstream estava focada em drogas e intervenções complexas, não em processos naturais que poderiam ser ativados gratuitamente, através de mudanças comportamentais simples. Tudo mudou quando Orsumi desenvolveu técnicas para observar autofagia em células vivas. Pela primeira vez na história, cientistas podiam ver em tempo real como o jejum ativava exércitos de pequenas máquinas celulares que sistematicamente identificavam, isolavam e reciclavam componentes danificados. Era como assistir a uma equipe de limpeza microscópica renovando completamente o interior das células. As implicações eram revolucionárias. Descobriram que a autofagia não apenas removia lixo celular, mas também destruía patógenos invasores, eliminava proteínas mal formadas que causam doenças neurodegenerativas e até mesmo consumia células cancerígenas antes que pudessem formar tumores. O jejum, perceberam os cientistas, ativava o sistema de defesa e renovação mais sofisticado do corpo humano. Mas Orsumi não estava sozinho nessa redescoberta. Ao redor do mundo, outros pesquisadores estavam descobrindo aspectos igualmente surpreendentes do jejum, que validavam observações antigas de formas impressionantes. Dr. Walter Longo, na Universidade do Sul da Califórnia, descobriu que jejum não apenas ativava a autofagia, mas também estimulava a regeneração de células-tronco, essencialmente reiniciando sistemas inteiros do corpo. Os experimentos de Longo mostraram que jejuns de 5 dias podiam regenerar completamente o sistema imunológico, substituindo células velhas e danificadas por versões jovens e funcionais. Era exatamente o que curandeiros tradicionais haviam observado. Jejuns específicos não apenas curavam doenças existentes, mas literalmente rejuvenesciam o corpo ao nível celular. Dr. Mark Mattson, na Johns Hopkins, descobriu que jejum intermitente estimulava a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que promove crescimento de novos neurônios e conexões sinápticas. Sua pesquisa revelou que jejum não apenas protegia o cérebro contra doenças neurodegenerativas, mas realmente aumentava a capacidade cognitiva, memória e resistência ao estresse. Essas descobertas explicavam cientificamente por que mestres antigos emergiam de jejuns com clareza mental sobre-humana e capacidades intelectuais expandidas. Jejum literalmente reconstruía o cérebro, criando arquiteturas neurais mais eficientes e resilientes. Dr. Satchidananda Panda, no Instituto Salk, descobriu que jejum ressincronizava ritmos circadianos ao nível celular, otimizando função de praticamente todos os sistemas corporais. Sua pesquisa mostrou que comer constantemente desregulava relógios internos, criando caos metabólico que contribuía para a obesidade, diabetes, câncer e envelhecimento acelerado. Esses achados validaram observações ayurvédicas sobre timing e ritmos naturais. Os antigos intuitivamente compreenderam que quando comemos é tão importante quanto o que comemos, desenvolvendo protocolos que trabalhavam em harmonia com ciclos biológicos naturais. Dr. David Sinclair, em Harvard, descobriu que jejum ativava sirtuínas, proteínas que regulam longevidade e reparam DNA. Sua pesquisa revelou que períodos de escassez alimentar despertavam genes ancestrais de sobrevivência que não apenas estendiam vida útil, mas melhoravam qualidade de vida durante envelhecimento. Era a validação científica de observações feitas por taoístas sobre imortalidade e longevidade através do Bigu. Os antigos mestres haviam descoberto empiricamente como acessar programas genéticos que promoviam longevidade excepcional. Talvez a descoberta mais revolucionária tenha vindo de pesquisas sobre jejum e câncer. Dr. Longo descobriu que jejum antes de quimioterapia protegia células saudáveis, o qual tornava células cancerígenas mais vulneráveis ao tratamento. Era um fenômeno chamado resistência diferencial ao estresse, que explicava por que curandeiros tradicionais frequentemente combinavam jejum com outros tratamentos. Mas conforme evidências científicas se acumulavam, algo frustrante aconteceu. Descobertas revolucionárias eram publicadas em jornais científicos obscuros, ignoradas pela mídia mainstream e minimizadas por instituições médicas estabelecidas. A mesma conspiração de silêncio que suprimiu conhecimentos antigos estava operando contra a pesquisa científica moderna. A resistência era compreensível do ponto de vista econômico. Se jejum podia prevenir e tratar doenças crônicas que geravam trilhões em receita para indústrias farmacêuticas e alimentícias, essas descobertas representavam ameaça existencial a modelos de negócio estabelecidos. Tratamentos gratuitos e naturais
não geram lucros recorrentes ou criam dependência de consumidores. Mas a internet mudou tudo. Pesquisadores começaram a compartilhar achados diretamente com o público, contornando filtros institucionais. Pessoas começaram a experimentar jejum por conta própria e a relatar resultados que correspondiam às descobertas científicas. Uma revolução grassroots começou, baseada não em marketing ou autoridade médica, mas em experiência pessoal e evidência científica sólida. Hoje, milhares de estudos validaram aspectos do jejum que povos antigos conheciam intuitivamente. Sabemos que jejum intermitente reduz inflamação, melhora a sensibilidade à insulina, acelera a perda de gordura, aumenta a energia e clareza mental. Sabemos que jejuns prolongados regeneram sistemas imunológicos, reduzem risco de câncer e podem reverter diabetes tipo 2. Mais importante ainda, compreendemos finalmente por que jejum é tão poderoso. Ele ativa sistemas evolutivos de adaptação e renovação, que foram desenvolvidos ao longo de milhões de anos, para lidar com períodos de escassez. Esses sistemas permanecem intactos em nosso DNA, esperando apenas as condições certas para serem ativados. A ciência moderna não apenas validou conhecimentos antigos, ela revelou que nossos ancestrais possuíam compreensão sobre biologia humana, que rivaliza com nossas descobertas mais avançadas. Eles desenvolveram não apenas teorias, mas sistemas práticos completos para otimizar saúde humana através de protocolos que hoje sabemos ser cientificamente precisos. Agora que você compreende tanto a sabedoria antiga quanto a validação científica moderna, está pronto para descobrir como aplicar esse conhecimento poderoso em sua própria vida. Capítulo 8. O despertar do médico interior. Protocolos práticos para a transformação. Chegou o momento da verdade. Depois de descobrir os segredos milenares do jejum e sua validação científica moderna, você está prestes a despertar o médico interior que dormita dentro de você há anos, talvez décadas. Mas esse despertar deve ser feito com sabedoria, precisão e respeito pelos mecanismos poderosos que você está prestes a ativar. O primeiro protocolo que apresentarei é baseado diretamente no Jejum da Aurora, de Hipócrates, refinado com descobertas científicas modernas sobre ritmos circadianos e autofagia. Este método, que chamamos de janela de purificação matinal, é ideal para iniciantes e incrivelmente poderoso em seus efeitos curativos. Comece bebendo um copo grande de água pura imediatamente ao acordar, preferencialmente ao primeiro sinal de luz solar. Essa hidratação matinal ativa sistemas de desintoxicação que operam mais eficientemente durante as primeiras horas do dia. Abstenha-se completamente de alimento até que o sol atinja seu ponto mais alto, aproximadamente entre meio-dia e 13 horas. Durante essas primeiras 5-7 horas do dia, seu corpo entrará em estado de autofagia profunda, consumindo células danificadas, proteínas mal formadas e toxinas acumuladas. Você pode sentir uma clareza mental crescente, energia estável, após os primeiros dias de adaptação, e uma sensação de leveza física que indica que processos de limpeza celular estão operando eficientemente. Para potencializar este protocolo básico, incorpore elementos descobertos pelos mestres ayurvédicos. A cada 2 horas durante o período de jejum, pratique 3 minutos de respiração profunda e consciente. Visualize um fogo dourado em sua região abdominal que gradualmente se expande, queimando impurezas e energizando cada célula do seu corpo. Esta visualização não é mero exercício mental. Neurociência moderna confirma que imagética vivida ativa as mesmas redes neurais que experiências físicas reais, potencializando processos metabólicos através de conexões mente-corpo bem estabelecidas. Você está literalmente orientando seu sistema nervoso para otimizar os efeitos curativos do jejum. Após dominar o protocolo básico por 2 semanas, você pode progredir para o jejum do guerreiro, inspirado nas tradições dos povos nativos americanos, mas refinado com compreensão científica moderna. Este protocolo estende o período de jejum para 20-22 horas, permitindo apenas uma janela alimentar de 2-4 horas no final do dia. Durante o jejum estendido, você experimentará ondas de energia que correspondem a picos naturais de adrenalina e hormônio do crescimento. Esses picos, que ocorrem aproximadamente a cada 4-6 horas, são sinais de que seu corpo está acessando reservas energéticas profundas e ativando processos de regeneração celular avançados. O momento crucial é como você quebra esse jejum estendido. Seguindo protocolos desenvolvidos por Avicena e refinados pela ciência moderna, comece com um caldo morno de ossos ou vegetais,
consumindo lentamente durante 15-20 minutos. Este início gentil prepara seu sistema digestivo para alimentos mais complexos e maximiza a absorção de nutrientes. Aguarde 30 minutos antes de consumir alimentos sólidos, começando com proteínas de alta qualidade e gorduras saudáveis. Esta sequência otimiza a produção hormonal e minimiza picos de insulina que poderiam interromper processos de queima de gordura e regeneração celular que você ativou durante o jejum. Para aqueles prontos para protocolos mais avançados, apresento o jejum de purificação profunda, baseado em práticas taoístas de Bigu, mas adaptado para a segurança moderna. Este protocolo envolve jejuns de 3-5 dias, sob supervisão médica apropriada, destinados a reset completo de sistemas corporais. Durante jejuns prolongados, seu corpo passa por fases distintas de adaptação que foram documentadas tanto por mestres antigos quanto por cientistas modernos. Os primeiros 24 horas envolvem depleção de glicogênio e transição para a queima de gordura. Entre 24 e 48 horas, cetose profunda se estabelece, fornecendo combustível superior para a função cerebral e preservação muscular. Após 48 horas, a autofagia atinge níveis máximos, essencialmente renovando seus sistemas imunológico, digestivo e nervoso ao nível celular. É durante esta fase que muitas pessoas relatam clareza mental extraordinária, resolução de problemas crônicos e sensações de renovação profunda, que ecoam experiências descritas por praticantes antigos. Mas jejuns prolongados requerem preparação cuidadosa e supervisão apropriada. 2 semanas antes do jejum, elimine gradualmente alimentos processados, açúcares refinados e estimulantes. Aumente a hidratação, incorpore alimentos ricos em eletrólitos e considere suplementação com magnésio, potássio e sal marinho de alta qualidade. Durante o jejum prolongado, monitore sinais vitais regularmente, mantenha a hidratação adequada e interrompa imediatamente se experimentar sintomas preocupantes como tonturas severas, palpitações cardíacas ou fraqueza extrema. Lembre-se, jejum é ferramenta curativa poderosa, mas deve ser aplicado com sabedoria e cautela. A quebra de jejuns prolongados é especialmente crítica. Síndrome de realimentação, uma condição potencialmente perigosa que pode ocorrer quando alimentos são reintroduzidos muito rapidamente após jejuns estendidos, foi bem documentada tanto por médicos antigos quanto modernos. Comece com pequenas quantidades de caldos e sucos diluídos, aumentando gradualmente complexidade e quantidade ao longo de vários dias. Para maximizar benefícios de qualquer protocolo de jejum, incorpore práticas complementares desenvolvidas por tradições antigas e validadas pela ciência moderna. Exposição solar matinal sincroniza ritmos circadianos e otimiza a produção de vitamina D, potencializando efeitos anti-inflamatórios do jejum. Caminhadas na natureza durante períodos de jejum aproveitam benefícios dos fitoncidas das plantas, compostos aéreos que reduzem cortisol e estimulam função imunológica. Combine isso com práticas meditativas simples. Observe respiração, escute sons naturais, permita que mente se acalme naturalmente sem forçar. Banhos com sal marinho ou sal do Himalaia durante jejuns aceleram processos de desintoxicação através da pele, o maior órgão de eliminação do corpo. A temperatura morna da água promove circulação e relaxamento, enquanto minerais do sal apoiam função eletrolítica durante períodos sem alimento. Práticas respiratórias específicas potencializam dramatically os efeitos do jejum. A técnica 4-7-8, inalar por 4 segundos, prender por 7, exalar por 8, ativa sistema nervoso parasimpático, promovendo estado de calma e regeneração que complementa perfeitamente processos curativos ativados pelo jejum. Para casos específicos de condições crônicas, protocolos podem ser personalizados baseados em descobertas tanto antigas quanto modernas. Diabetes tipo 2 responde excepcionalmente bem a jejum intermitente combinado com exercício leve durante período de jejum, aproveitando sensibilidade aumentada à insulina para restaurar metabolismo de glicose. Condições inflamatórias como artrite reumatoide frequentemente melhoram dramaticamente com jejuns de 5-7 dias, que eliminam gatilhos alimentares e permitem que o sistema imunológico se resete. Hipertensão responde a protocolos que combinam jejum com redução gradual de medicamentos sob supervisão médica, aproveitando efeitos vasodilatadores naturais da cetose. Problemas digestivos crônicos, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite,
frequentemente se resolvem através de jejuns que permitem cura do revestimento intestinal, seguidos por reintrodução cuidadosa de alimentos para identificar gatilhos específicos. Condições neurológicas como enxaquecas, ansiedade e depressão leve frequentemente melhoram através de protocolos que maximizam neurogênese e produção de neurotransmissores durante jejum, combinados com práticas que apoiam saúde mental, como meditação e exposição à natureza. O aspecto mais poderoso de qualquer protocolo de jejum é seu potencial para quebrar ciclos viciosos de dependência alimentar e restaurar relação natural com comida. Muitas pessoas descobrem que jejum regular elimina desejos por alimentos processados, reduz apetite excessivo e restaura a capacidade de distinguir entre fome real e hábitos alimentares emocionais. Mas talvez o benefício mais profundo seja psicológico. Descobrir que você possui dentro de si um médico interior capaz de curar condições que medicina externa não conseguiu resolver. Esta descoberta transforma não apenas sua saúde física, mas sua relação inteira com seu corpo, sua confiança em suas capacidades naturais de cura e sua independência de sistemas médicos externos. Comece devagar, seja consistente e escute sempre seu corpo. Os mesmos mecanismos que permitiram nossos ancestrais sobreviver e prosperar durante períodos de escassez permanecem intactos em seu DNA, esperando apenas as condições certas para expressar seu potencial curativo pleno. Você está prestes a despertar poderes que estiveram adormecidos por anos, talvez décadas. O médico interior está aguardando seu chamado. Capítulo 9. Sinais de transformação. Como reconhecer que o médico interior está funcionando? Nas primeiras horas do seu primeiro jejum verdadeiro, você pode não notar nada além de um estômago roncando e talvez uma leve irritabilidade. Mas dentro de seu corpo, no nível mais fundamental da existência celular, uma revolução silenciosa está começando. Exércitos microscópicos de máquinas regenerativas estão despertando de um sono profundo, iniciando processos de limpeza e renovação que não operavam com plena eficiência há anos, talvez décadas. Os primeiros sinais de que seu médico interior está assumindo o controle podem ser sutis e facilmente ignorados se você não souber o que procurar. Entre as horas 12 e 18 do seu primeiro jejum, você pode experimentar uma clareza mental inusual, pensamentos mais nítidos, foco aumentado, uma sensação de que as névoas mentais que você nem percebia que existiam estão se dissipando. Esta clareza não é imaginação. Pesquisas científicas confirmam que mesmo jejuns curtos aumentam produção de noradrenalina e dopamina, neurotransmissores responsáveis por alerta, motivação e função cognitiva. Mas os mestres antigos sabiam disso há milênios, descrevendo este estado como a mente lavada pelos deuses, ou despertar da consciência cristalina. Por volta do final do primeiro dia, você pode notar que sua energia não despencou como esperava. Em vez de fraqueza debilitante, muitas pessoas experimentam energia estável, às vezes até aumentada. Isto acontece porque seu corpo começou a acessar cetose, queimando gordura armazenada para produzir cetonas, que são combustível 4 vezes mais eficiente para o cérebro que glicose. Entre 18 e 36 horas, processos mais profundos começam a operar. A autofagia, o sistema de limpeza celular que valeu a Orsumi o prêmio Nobel, acelera dramaticamente. Você pode não sentir este processo diretamente, mas sinais externos começam a aparecer. Pele gradualmente mais clara, olhos mais brilhantes, uma sensação geral de leveza que sugere que toxinas acumuladas estão sendo eliminadas. Alguns praticantes relatam sonhos mais vívidos durante esta fase. Isto não é coincidência. Jejum aumenta produção de hormônio do crescimento durante o sono, que não apenas promove regeneração física, mas também intensifica processos de consolidação de memória e limpeza neural que ocorrem durante sonos profundos. Por volta de 48 horas, se você estiver praticando jejum prolongado sob supervisão apropriada, mudanças mais dramáticas podem se manifestar. Muitas pessoas relatam eliminação completa de desejos por alimentos processados, açúcares e estimulantes. Isto reflete reset dos receptores de dopamina no cérebro, quebrando ciclos viciosos que mantinham dependências alimentares problemáticas. É também durante esta janela que condições crônicas podem começar a melhorar de formas surpreendentes. Pessoas com diabetes tipo 2 frequentemente veem níveis de glicose no sangue se normalizarem. Hipertensos podem experimentar reduções significativas na pressão arterial. Indivíduos com artrite podem notar diminuição na rigidez e dor articular. Estas melhorias não são temporários alívios sintomáticos.
são indicações de que sistemas corporais fundamentais estão sendo reparados ao nível celular. Inflamação crônica diminui conforme células imunológicas disfuncionais são recicladas e substituídas por versões jovens e eficientes. Sensibilidade à insulina melhora, conforme receptores celulares são renovados através de autofagia. Alguns praticantes experimentam o que curandeiros antigos chamavam de crise de cura, um período temporário onde sintomas podem na verdade se intensificar antes de melhorar permanentemente. Isto pode incluir dores de cabeça leves, fadiga temporária, alterações no sono ou até mesmo ressurgimento breve de sintomas antigos. Longe de ser motivo de preocupação, estas crises frequentemente indicam que processos curativos profundos estão operando. O corpo está mobilizando toxinas armazenadas para a eliminação, rompendo padrões patológicos estabelecidos, resetando sistemas que funcionavam suboptimamente há anos. A chave é distinguir entre crises de cura normais e sinais genuinamente preocupantes que requerem interrupção do jejum. Crises de cura são tipicamente leves, transitórias e acompanhadas por sensação geral de que algo positivo está acontecendo, mesmo que desconfortável temporariamente. Sintomas preocupantes, tonturas severas, palpitações cardíacas, fraqueza extrema, requerem atenção médica imediata. Conforme você progride em sua prática de jejum, sinais de transformação tornam-se mais evidentes e duradouros. Muitas pessoas descobrem que precisam de menos sono para se sentir descansadas, acordam naturalmente com energia renovada, mantêm estados de humor mais estáveis ao longo do dia. Mudanças físicas também se tornam aparentes. Perda de gordura visceral, o tipo perigoso que acumula ao redor de órgãos internos, frequentemente ocorre rapidamente durante jejuns regulares. Músculos podem parecer mais definidos, não apenas devido à perda de gordura, mas porque jejum estimula a produção de hormônio do crescimento, que promove síntese proteica e reparação muscular. A pele frequentemente melhora dramatically conforme processos de desintoxicação se otimizam. Acne pode diminuir ou desaparecer completamente. Rugas podem se tornar menos pronunciadas devido à produção aumentada de colágeno estimulada por autofagia. Um brilho saudável emerge, que reflete saúde celular melhorada por todo o corpo. Talvez as transformações mais profundas sejam psicológicas e emocionais. Muitos praticantes relatam maior estabilidade emocional, redução na ansiedade, melhor capacidade de lidar com estresse. Isto reflete mudanças neurológicas reais. Jejum promove neurogênese, melhora a conectividade neural e otimiza a produção de neurotransmissores. Relacionamentos com comida frequentemente se transformam de formas liberadoras. Comer emocional diminui conforme a pessoa desenvolve consciência da diferença entre fome genuína e impulsos emocionais. Desejos por alimentos não saudáveis frequentemente desaparecem completamente, substituídos por preferências naturais por alimentos nutritivos e satisfatórios. Energia mental e criatividade podem aumentar remarkably. Muitos escritores, artistas e profissionais criativos descobrem que jejum desbloqueia níveis de inspiração e produtividade que não experimentavam há anos. Isto reflete função cerebral otimizada, mais neurotransmissores, melhor fluxo sanguíneo, redução na inflamação neural. Capacidade de exercício pode melhorar de formas surpreendentes. Embora exercício intenso durante jejum prolongado não seja recomendado, muitas pessoas descobrem que exercícios leves durante jejum proporcionam energia e resistência aumentadas. Isto ocorre porque o corpo se torna mais eficiente em mobilizar gordura armazenada como combustível. Sono frequentemente melhora em qualidade, mesmo que duração diminua. Muitos praticantes relatam sonos mais profundos, menos interrupções noturnas e despertar natural com energia renovada. Jejum sincroniza ritmos circadianos e otimiza a produção de melatonina, resultando em padrões de sono mais naturais e reparadores. Uma das transformações mais poderosas é psicológica. Desenvolver confiança profunda nas capacidades curativas do seu próprio corpo. Quando você testemunha condições crônicas melhorando, energia aumentando, mente se clarificando através de métodos que não custam nada além de mudanças comportamentais, desenvolve independência empoderadora de sistemas médicos externos. Esta confiança se estende além da saúde física. Muitas pessoas descobrem que jejum desenvolve disciplina mental, força de vontade e capacidade de lidar com desconforto temporário,
que se traduzem em todas as áreas da vida. Desafios que pareciam impossíveis se tornam gerenciáveis quando você sabe que possui dentro de si recursos para a transformação que nunca imaginou existir. Mas talvez o sinal mais profundo de transformação seja uma mudança fundamental na sua relação com seu corpo, de adversário que constantemente traía sua saúde e energia para aliado poderoso, capaz de cura e renovação extraordinárias quando fornecidas condições apropriadas. Você começou esta jornada possivelmente cético sobre afirmações de que jejum podia produzir transformações dramáticas. Agora está descobrindo pessoalmente que seu corpo possui capacidades curativas que rivalizam com qualquer intervenção médica externa. Capacidades que estiveram dentro de você o tempo todo, esperando apenas as condições certas para se expressar. O médico interior não está apenas funcionando, está assumindo o controle, restaurando seu corpo ao potencial de saúde e vitalidade que é seu direito de nascimento. Conclusão. Seu novo começo. O poder está em suas mãos. Chegamos ao final desta jornada extraordinária através dos segredos mais bem guardados da humanidade. E, paradoxalmente, este final é na verdade seu verdadeiro começo. Porque agora você possui conhecimento que poucos seres humanos na história tiveram o privilégio de compreender completamente. Os mecanismos exatos através dos quais pode despertar o médico interior que dormita dentro de você, aguardando apenas seu comando para começar o trabalho de restauração e renovação. Reflita por um momento sobre a jornada que acabamos de completar juntos. Descobrimos que há 2400 anos, Hipócrates, o próprio pai da medicina, já havia identificado o jejum como a ferramenta curativa mais poderosa à disposição da humanidade, mas que essa descoberta foi deliberadamente suprimida porque ameaçava os interesses econômicos da medicina estabelecida de sua época, assim como ameaça hoje. Exploramos as profundezas da sabedoria ayurvédica, onde mestres antigos desenvolveram uma ciência sofisticada do Agni, o fogo digestivo interno, que corresponde precisamente ao que hoje conhecemos como metabolismo celular e função mitocondrial. Eles não apenas compreenderam esses processos, mas criaram protocolos específicos para otimizá-los através de jejuns personalizados, que anteciparam descobertas médicas modernas por milênios. Viajamos para as montanhas místicas da China, onde sábios taoístas exploraram os limites extremos do jejum humano através do Bigu, descobrindo capacidades adaptativas que desafiam nossa compreensão atual dos limites biológicos. Suas descobertas sobre nutrição através de energia vital podem parecer fantásticas, mas pesquisas modernas sobre jejum extremo revelam fenômenos fisiológicos que começam a explicar essas experiências extraordinárias. Conhecemos Avicena, o médico genial do mundo islâmico medieval que sintetizou conhecimentos de todas as civilizações em protocolos científicos precisos que combinavam jejum com outras modalidades curativas, de formas que permaneceram não igualadas até hoje. Seus conceitos sobre o médico interior anteciparam nossa compreensão moderna de autofagia e regeneração celular por quase 1000 anos. Descobrimos que culturas ao redor do mundo, desenvolvendo independentemente, chegaram às mesmas conclusões fundamentais sobre o poder transformador do jejum. Dos xamãs amazônicos aos curandeiros africanos, dos mestres tibetanos aos sábios nativos americanos, todos desenvolveram sistemas sofisticados para acessar capacidades curativas latentes através de práticas que integravam jejum com outras modalidades de cura natural. Testemunhamos como a ciência moderna finalmente validou essas descobertas antigas através de pesquisas sobre autofagia, neurogênese, regeneração de células-tronco e longevidade. Cientistas como Yoshinori Ohsumi não descobriram algo novo. Eles simplesmente confirmaram cientificamente o que curandeiros antigos sabiam empiricamente há milênios. Mais importante ainda, você aprendeu protocolos práticos e seguros para aplicar esse conhecimento milenar em sua própria vida. Desde o simples mas poderoso jejum da aurora, de Hipócrates, até protocolos mais avançados, inspirados em tradições taoístas e ayurvédicas, você agora possui ferramentas precisas para despertar seu médico interior e iniciar processos de cura e renovação que podem transformar não apenas sua saúde física, mas sua vida inteira. Mas talvez a descoberta mais importante desta jornada seja a compreensão de que você nunca foi dependente de sistemas médicos externos para saúde e vitalidade. O poder sempre esteve dentro de você, em cada célula do seu corpo, codificado em seu DNA, preservado através de milhões de anos de evolução como capacidades adaptativas
que só precisam das condições certas para se expressar. O jejum não é apenas sobre não comer. É sobre recuperar sua soberania pessoal sobre sua saúde, quebrar ciclos de dependência de sistemas que lucram com sua doença e descobrir que você possui recursos internos para a cura que rivalizam com qualquer tecnologia médica externa. Quando você pratica jejum regularmente, não está apenas melhorando marcadores de saúde ou perdendo peso. Está reconectando com uma sabedoria ancestral que conecta você a uma linhagem ininterrupta de seres humanos que compreenderam que o corpo é uma máquina de cura extraordinária, não um sistema defeituoso que requer intervenção constante. Está se juntando a uma revolução silenciosa de pessoas ao redor do mundo que estão redescobrindo métodos naturais de saúde que foram sistematicamente suprimidos por interesses comerciais. Está recuperando conhecimentos que são seu direito de nascimento como ser humano, independentemente de sua origem cultural ou condição socioeconômica. Mas com esse poder, vem responsabilidade. Use esse conhecimento sabiamente. Comece devagar, seja consistente, escute sempre seu corpo. Lembre-se de que jejum é ferramenta poderosa que deve ser aplicada com respeito pelos processos que está ativando. Busque supervisão médica apropriada para condições sérias ou jejuns prolongados. Mais importante ainda, compartilhe esse conhecimento com outros. A supressão dos segredos do jejum só foi possível porque conhecimento foi concentrado em poucas mãos. Quando milhões de pessoas compreendem e aplicam esses princípios, torna-se impossível suprimi-los novamente. Cada pessoa que você ajuda a despertar seu médico interior é um golpe contra sistemas que lucram com doença e dependência. Cada transformação de saúde que você testemunha ou experiencia pessoalmente é evidência de que outro futuro é possível. Um futuro onde seres humanos recuperam controle sobre sua saúde e bem-estar. O jejum pode parecer simples na superfície. Apenas parar de comer por períodos específicos. Mas como você descobriu nesta jornada, por trás dessa simplicidade aparente, está uma ciência sofisticada que integra biologia, psicologia, espiritualidade e até mesmo física quântica, de formas que estamos apenas começando a compreender. Você está prestes a embarcar em uma aventura pessoal que pode transformar não apenas sua saúde, mas sua relação inteira com seu corpo, sua comida, sua energia e sua capacidade de lidar com desafios da vida. Alguns dos momentos mais transformadores de sua vida podem estar esperando por você do outro lado de seu próximo jejum. O médico interior que aguardou pacientemente dentro de você, por anos, talvez décadas, finalmente está prestes a ser libertado. Ele conhece cada célula do seu corpo, cada desequilíbrio que precisa ser corrigido, cada potencial que aguarda ser realizado. Ele trabalha sem custo, sem efeitos colaterais, com sabedoria que transcende qualquer conhecimento médico externo. Tudo o que ele precisa é sua permissão para começar. Sua jornada de transformação começa agora. O poder sempre esteve em suas mãos. Você apenas esqueceu temporariamente como usá-lo. Mas agora você lembra. Agora, você sabe. O segredo proibido do jejum não é mais proibido para você. Use-o sabiamente. Viva plenamente. Transforme-se completamente. Seu médico interior está aguardando.